Sempre soube que havia dois tipos de afeto naquela casa em Boston. Havia o carinho que você ganhava de graça e o afeto que você tinha que suar muito para conquistar. Meu irmão, Leandro, o mais novo, era o cara do primeiro. Pra ele, tudo bem, era perdão na hora, abraço depois da falha. Eu, Ricardo, recebia o segundo. Tinha que ser conquistado com notas perfeitas, promoções antecipadas, a casa certa, no lugar certo. Eu já estava nos meus 30 e poucos anos, trabalhava demais com assuntos sérios e era o provedor silencioso dos luxos da família. Leandro, um pouco mais jovem, era um sujeito sonhador que, na prática, vivia de favor num canto e ligava para minha mãe, Helena, para pedir um reforço. Reforço, na nossa casa, era o jeito chique que a gente usava para dizer que era dinheiro que nunca voltaria, mas a pose exigia a formalidade da dívida. A única coisa que Leandro realmente produzia era a confusão, e essa confusão era o combustível do afeto dos nossos pais. O meu sucesso, ao contrário, era só a paisagem previsível onde os sentimentos morriam. A ironia era essa. Para a plateia familiar, minha competência era invisível, mas o caos do Leandro era o show principal. Eu era a tomada de força, e ele, a lâmpada que piscava na festa sem fim. A sombra que eu me tornei era vital, mas ninguém notava. Aquele dia, o objeto que vendi começou a marcar o tempo da minha vida, não em horas, mas enquanto afeto eu estava devendo. A contagem do meu tempo se transformou numa conta sem fim do meu déficit sentimental. Lembro daquele verão em que consegui um trabalho de peso num escritório importante. Era minha chance de provar meu valor. Juntei cada centavo para comprar um objeto que meu pai, Roberto, sempre quis. Mas, 3 dias antes do aniversário dele, Leandro me ligou, desesperado. Ele tinha prometido um passeio caro para uma namorada que ele chamava de inspiração e estava sem grana. Meu pai, Roberto, não podia atrapalhar o potencial criativo do caçula, então o peso caiu nas minhas costas. Vendi o objeto no mesmo dia e mandei o dinheiro para o Leandro, junto com um lembrete frio de que ele me devia. No jantar de aniversário, Roberto mal notou o presente simples que comprei de última hora. Leandro, por outro lado, fez um brinde dramático à sorte oportuna que o tinha salvado, e minha mãe lhe deu um beijo longo na testa. A regra era essa: Ricardo providencia, Leandro brilha. Eu era o caixa com gravata e ele, o sujeito que gastava sem limites. A ironia era que para o show da família, minha competência era invisível, enquanto a confusão do Leandro era a atração principal. Eu era o cabo de força, e ele, a lâmpada que piscava na festa sem fim. A sombra que eu me tornei era vital, mas ninguém notava. Aquele dia, o objeto que vendi começou a marcar o tempo da minha vida, não em horas, mas enquanto afeto eu estava devendo. Desde então, o barulho na minha alma soava como a contagem regressiva para uma falência moral. Essa dívida afetiva, que se acumulava em silêncio, tinha raízes muito mais profundas, cimentadas anos antes, na adolescência. Havia um momento, aos 16 anos, que cimentou meu papel. Eu tinha falhado num teste de motorista. Roberto, furioso, jogou as chaves do carro na mesa. Mas minha mãe, Helena, interveio chorando. "Não seja tão duro com ele, Roberto. Ele só precisa de um empurrão." No dia seguinte, Roberto me deu um carro novo. Não como recompensa, mas como um silenciador. "Este carro", ele disse, "é um lembrete de que sua falha será coberta, contanto que sua lealdade seja total." Aquele carro, um sinal de perdão que paguei caro, se tornou o motivo pelo qual senti que todas as minhas conquistas futuras eram, na verdade, só o pagamento dessa dívida de indulgência. Isso justificou, na minha cabeça de adolescente, meu futuro papel de pilar. O carro não cheirava a novo, cheirava a humilhação financiada. E eu, com 16 anos, aceitei o cheiro como meu destino. A vergonha era meu combustível. E o carro era estrangeiro, claro. Nada como uma máquina impecável para selar a sua ruína interna. Eu dirigia minha prisão de metal brilhante, e cada quilômetro era uma prova do meu sucesso em ser comprado. A alma foi trocada por 4 rodas e um motor potente. Eu estava preso na lógica fria do sucesso. O carro de luxo era, de fato, a primeira conta afetiva que eu teria que pagar, e eu a pagaria em parcelas de lealdade. Eu tinha sido condicionado a entender que a segurança vinha sempre ao custo da minha verdade interna. Meus pais tinham um jeito flexível de ver as coisas, que só gente rica e bem-sucedida podia bancar. Eles acreditavam demais no conceito de dívida, quando era para falar dos meus favores, mas no conceito de investimento de risco quando o Leandro pedia dinheiro. Eu era o banco, e Leandro era o cliente de risco. Leandro me admirava. Ele era o sujeito sonhador, mas sabia que, no fim das contas, a única coisa de valor na família era o meu saldo sem falhas. Minha competência era o seguro dele. Ele me via como um cofre com pernas. Nunca tive a ilusão de que ele me amava, mas ele apreciava a estabilidade da minha conta. E na solidão do meu silêncio, eu me perguntava: será que a estabilidade é só um jeito lento de se desfazer? A resposta, que eu já suspeitava, ecoava no vazio da minha vida profissional. O verdadeiro retrato da nossa posição era o círculo da minha mãe, Helena. Ela era importante num comitê de um lugar cultural da cidade. E a palavra ajuda era, para eles, sinônimo de imunidade social. Lembro de ir a jantares de gala onde a conversa não era sobre cultura, mas sobre como conseguir desconto nos impostos. Eu sempre era orientado a sentar longe do Leandro. Ele, um desastre imprevisível. Eu, a prova de que a família gerava pessoas de sucesso. Nossa caridade era menos sobre dar e mais sobre comprar um lugar na mesa dos poderosos. Isso tornava o palco da nossa vida em Boston muito mais rígido e o meu papel de sucesso muito mais vital para o status do Roberto. Se o Leandro fosse um produto, seria de alto risco. Eu era um título de investimento. Chato, mas garantido.
Era o tipo de ajuda onde o único risco era engolir a azeitona errada. A única coisa mais previsível que a agenda cultural era o meu sucesso, e eles precisavam disso. Boston era a minha prisão de ouro, onde a decência era só mais uma linha num caderno de anotações. Todas as expectativas pesavam sobre mim. A cidade, com sua história, endossava minha vida como um sacrifício aceitável no altar. Quando Roberto, meu pai, me garantiu um lugar importante no escritório, o aperto de mão não foi um reconhecimento, foi um selo. Seu futuro está seguro, Ricardo, ele disse, contanto que você mantenha o nosso passado enterrado. Eu entendi que a prosperidade que ele me oferecia era a recompensa por eu ter vendido minha capacidade de questionar e, no fundo, minha alma moral. O preço da minha posição era a minha voz interior, e o silêncio era o meu bônus anual. Estas condições eram inegociáveis. Eu troquei a bússola moral pelo mapa de um tesouro vazio. Lembro de um caso no meu segundo ano de escritório, onde um pequeno comerciante se recusou a vender sua propriedade para um dos clientes de Roberto. Em vez de negociar, Roberto simplesmente usou sua influência para mandar uma verificação de impostos implacável contra o homem, até que ele foi forçado a vender a propriedade por um preço ridículo. Esse evento me ensinou que se opor a Roberto não era só perigoso, era destrutivo. Esse medo justificado de sua crueldade profissional era a principal âncora que me impedia de questionar o que estava acontecendo em casa, tornando esperada minha hesitação em encarar a verdade. A única coisa mais implacável que Roberto era o tempo, e o tempo estava me alcançando. O medo de Roberto era o meu único senso de honra. Uma honra comprada e alimentada pelo terror. As consequências eram temíveis. A experiência me ensinou que a frieza era a única moeda de sobrevivência naquele universo de colarinho branco. Para Roberto, o dinheiro não era um fim, era o lubrificante para a máquina da sua vontade implacável. O evento que selou minha cumplicidade inconsciente aconteceu 3 anos antes. Roberto precisava de um papel urgente sobre um dos negócios dele, o tal Projeto 34. Eu, zeloso e eficiente, preparei um documento enorme, protegendo o projeto contra qualquer problema. Na época, eu estava tão focado em impressionar Roberto com minha competência que nem sequer li as entrelinhas sobre a retirada de um terreno comunitário. Meu trabalho, o ápice da minha excelência, foi o escudo que permitiu que o esquema de Roberto, incluindo o suborno que a transferência representava, fosse adiante. Eu não era apenas o banco, eu era o arquiteto da impunidade, garantindo a solidez legal para a sujeira da família. Minha caneta havia sido o martelo que demoliu a moralidade em nome do lucro. A garantia do meu lugar no império de Roberto dependia da minha discrição total. Eu havia trocado minha bússola moral pelo mapa de um tesouro vazio, e esse acordo silencioso se manifestava na fachada de perfeição que vendíamos para o mundo. Por fora, éramos a família de sucesso. A casa de tijolos vermelhos num bairro chique, os jantares de feriado ensaiados, as fotos de final de ano onde Leandro, sempre, estava sorrindo de um jeito torto e charmoso, e eu, Ricardo, estava ao lado, perfeitamente alinhado, quase invisível. Nas festas, Patrícia sempre ria mais alto das piadas do Leandro do que das minhas, e a cumplicidade deles tinha a ponta afiada do ciúme. Uma vez, peguei os dois cochichando num canto, parando de repente quando eu entrei. "Coisas da família, Ricardo", Patrícia disse, sorrindo de um jeito que nunca me mostrava. Na época, presumi que era Leandro pedindo um favor. Depois, percebi que ela estava guardando o segredo dele, e não o meu. Eu era o pilar, o sustentáculo, o que não dava trabalho. E por anos acreditei que ser o pilar era, de alguma forma, o ponto mais alto do afeto. Me convenci de que a ausência de problemas significava a presença de afeto. Ninguém nunca me perguntava se eu estava feliz, mas sempre perguntavam se eu tinha coberto uma dívida do Leandro ou se podia arrumar um lugar para ele. Essa era a minha função. Essa era a minha identidade, de filho de ouro, brilhando para esconder a sujeira. Nossa vida em Boston era uma ópera ensaiada de perfeição, mas sob o palco as coisas estavam se rompendo. No fundo, eu sabia que se a casa pegasse fogo, eles tirariam o Leandro, o cachorro e o papel de ações antes de sequer notar minha ausência. Eu era um bem de valor inestimável, mas com zero afeto. A tragédia não era o fogo, mas sim a certeza absoluta do meu lugar na lista de prioridades. O último, depois do cachorro e do dinheiro. A casa de tijolos vermelhos não era um lar, era o túmulo da minha juventude. Boston, com seus prédios de pedra antiga e a luz fria do inverno, sempre me pareceu uma peça de museu, linda de ver, mas fria de tocar. Era uma cidade onde a história não era contada, mas sim vendida, e o ar cheirava a ambição antiga e dólares bem guardados. Essa rigidez de pedra de Boston era a mesma rigidez que Roberto impunha à nossa vida. Meu escritório tinha uma vista incrível, mas eu a via através de um vidro frio, um espelho que refletia apenas a mim mesmo e minha solidão. Era uma janela de isolamento. Eu usava um traje cinza chumbo, feito sob medida, que vestia como uma armadura. Na minha cabeça, era o meu uniforme de herói, o Doutor Solução. O problema é que no mundo real, heróis ricos só existem para resolver os problemas de pessoas que não conseguem pagar as contas. Meu verdadeiro poder não era a justiça, mas o saldo bancário. E eu estava ficando cansado de ser a única coisa sólida na vida de todos. Eu era o Atlas do dinheiro sujo, com o peso do mundo e a certeza de que ninguém me via. Esses fardos eram insuportáveis. Cada nó na minha gravata era a prova da minha submissão voluntária ao meu papel de Atlas. A vista panorâmica era a cela de luxo onde eu contemplava minha própria servidão. E subúrbio onde eu morava era um lugar engraçado. As casas eram enormes, o gramado era perfeito, mas você via a dor nos olhos de todos os homens que cortavam a grama cedo. É uma paisagem de sucesso onde ninguém é feliz. Se a infelicidade pudesse ser colocada como garantia, eu teria a maior casa da rua. A minha era um monumento ao sucesso, mas um túmulo para a alma. O subúrbio era o meu purgatório de mármore e carpete de luxo.
O inferno seria a hipocrisia de Boston, sem a chuva, para abafar o barulho do meu tédio. Neste lugar, a falha era silenciosa, e a grama, implacavelmente verde. Cada gota de orvalho na minha grama perfeita era uma lágrima não derramada. As fachadas nos cercavam. A perfeição da paisagem escondia a devastação interior, um deserto de luxo bancado pela indiferença. E eu sempre soube que meu casamento parecia que era mais um acordo financeiro do que uma parceria. Éramos uma empresa, com responsabilidades e impostos a pagar. Mas o verdadeiro humor negro veio quando descobri a traição dela. Claro que ela tá brava, pensei. Eu arrisquei o principal ativo dela. Ela não casou por afeto, casou pelo fundo de segurança. Eu não a culpo. O mercado estava em baixa. O romance acabou no dia em que calculamos o nosso primeiro imposto de renda conjunto. Ali, nos tornamos sócios. O afeto, para nós, era só uma cláusula de segredo. Nossos laços eram estritamente de negócio, e o que nos unia era o respeito mútuo pela capacidade de conseguir o que queríamos, não importa quem tivéssemos que usar. O casamento era a união de duas ambições. Não houve juramentos de afeto no nosso altar, apenas a assinatura de um termo de parceria com regras bem definidas. Antes de casarmos, Patrícia trabalhou por um tempo num escritório menor. Quando soube que eu teria um lugar importante na empresa do Roberto, ela largou o emprego, dizendo que precisava se dedicar à família. O que Roberto elogiou como visão, eu vi como o cálculo frio de quem reconhece um bem superior. Isso me incomodava, mas usei o incidente para justificar que ela era a esposa perfeita para mim, ambiciosa e focada no resultado. Essa previsibilidade no oportunismo dela tornou o choque da traição, depois, menos doloroso e mais alinhado com o jeito dela. A surpresa não foi que ela me traiu, mas que ela não me apresentou a conta do serviço. Eu casei com o meu reflexo. Um reflexo que, por ironia, me traía. Era a única faísca de paixão na nossa união. A verdade é que ela era o espelho da minha própria ambição sem alma, e o que eu via me horrorizava. Nossas almas eram frias e calculistas. O nosso era um casamento de espelhos, onde a única coisa refletida era a nossa mútua e fria utilidade. Para tentar manter o casamento, eu sempre comprei para Patrícia objetos caros que ela tinha gostado. Não porque ela merecia, mas porque eu esperava que o ato gerasse um elo de afeto. Quando ela olhava, ela me dava um beijo rápido e dizia: "Obrigada, Ricardo, é exatamente o que precisávamos." Ela os usou naquela noite, mas não para nossa mesa. Usou para impressionar o chefe do Mauro. Meu investimento no casamento foi imediatamente desviado pro networking dela. A rapidez da minha desilusão foi a percepção de que até meus gestos de afeto eram para ela apenas ferramentas. A atração de Patrícia estava na ambição, a minha na capacidade de bancá-la. Éramos dois executivos frios num casamento de negócios, e o que nos unia não era a paixão, mas o respeito mútuo pela capacidade de conseguir o que queríamos, não importa quem tivéssemos que usar. A nossa única intimidade real era quando assinávamos a declaração de imposto de renda conjunta. E mesmo assim, a caneta que usávamos era a mais barata. Nossas almas eram frias e calculistas. A traição de Patrícia não era um ato de paixão, mas uma quebra de contrato. Ela estava investindo fora do acordo conjugal. O objeto, símbolo da minha tentativa de afeto, se tornou um instrumento na mão dela para a ascensão social. Meu trabalho era num ambiente de pressão alta, onde os acertos duravam dias sem pausa. Nesses momentos, eu vivia de café frio e adrenalina. Quando voltava para casa, exausto, minha esposa estava dormindo, e eu via o brilho frio da luz do aparelho de internet na sala de estar. Eu tentava falar com ela sobre o dia, mas ela apenas murmurava: "Você escolheu esse trabalho, Ricardo. Vai tomar banho." A indiferença dela, na época, parecia respeito pela minha privacidade. O quadro real era: meu estresse era problema meu, desde que o contra-cheque chegasse. A luz do aparelho de internet era mais importante que a minha presença. Em reuniões importantes, eu era o centro das atenções. Meu jeito de falar, frio e preciso, cativava. Eu não precisava gritar. Bastava um olhar de análise afiada para que todos soubessem que eu já tinha calculado o próximo movimento deles. Era uma atração de predador. As pessoas me temiam o suficiente para me admirar. Eu era tão atraente quanto uma tabela de dados perfeitamente organizada. E acredite, para o meu público isso era irresistível. Eu era um robô de argumentos, e meu único código de honra era o lucro. Eu era o cisne negro, perfeito, elegante e prestes a afundar. O colapso estava próximo e doloroso. A luz fria do aparelho era o farol da minha solidão, piscando na escuridão da minha casa. O primeiro sinal de alarme, aquele que devia ter me acordado, veio 2 anos antes, mas joguei para debaixo do tapete. Eu estava vendo os documentos para um ajuste de contas dos meus pais. Sim, eu cuidava disso também. E encontrei uma transferência de dinheiro anônima, grande demais para ser um presente. Era do Roberto, meu pai, para uma conta num lugar longe, na Califórnia. A grana do Roberto estava dançando uma valsa com o meu sono. Aquele papel era o primeiro sussurro de um trauma que escolhi ignorar. Eu tinha medo de encarar a verdade. A única pista que ligava aquele lugar a algo pessoal era a lembrança da Júlia, a moça que falava das cidades. Embora eu não soubesse o nome dela na época, o destino da transferência acendeu um pequeno e irracional alarme. Tentei investigar a conta, mas Roberto a tinha protegido com uma complexidade digna de um criminoso. O prazo pro ajuste de contas estava chegando rápido, aumentando a pressão para eu ajeitar o extrato sem fazer perguntas. O alarme que tocou na minha mente era um sino de igreja soando num balanço financeiro. A verdade era um fantasma fugidio. E eu, um detetive que temia sua própria descoberta. O primeiro sinal de alarme, aquela transferência anônima para a Califórnia, acendeu um pequeno e irracional alerta que eu escolhi ativamente ignorar. Minha obsessão por controle era a maneira de enterrar a falência moral que se instalava. Naquela época, lembro de estar num evento num lugar grande.
grande. Vi uma mulher, a tal Júlia, que tinha o riso mais honesto que eu já tinha ouvido. Conversamos por 1 hora sobre a diferença entre uma casa e um lar. Pela primeira vez em anos, senti que me viam, não como o provedor, mas como o Ricardo. Quando ela me chamou para um café, recusei. Voltei para minha casa e para Patrícia, justificando que maridos responsáveis não flertam. Na verdade, tive medo da simplicidade daquela conexão genuína. Era mais fácil abraçar o drama que eu inventava do que a possibilidade de felicidade. Eu escolhi o tédio previsível do meu purgatório financiado. A felicidade, para mim, era um risco grande, e eu sempre fui um sujeito conservador. Eu recusei o afeto para abraçar meu destino de sofrimento, pois a dor era a única coisa que me parecia verdadeira. As regras do meu mundo eram rígidas e cruéis. O riso dela era o som da minha própria alma que eu tinha esquecido como fazer. Não era só pela sinceridade dela, mas pelo que ela representava. A confusão criativa e a paixão livre, o mesmo potencial criativo que meus pais elogiavam no Leandro. Mas na Júlia, essa confusão era direcionada a ideais, não a dívidas. Era o oposto do meu casamento, que era perfeito, mas entediante. Uma noite, eu e Patrícia estávamos numa festa, e ela passou a noite discutindo as cores certas para a cerca nova do vizinho. Olhei para o relógio, e o tédio era físico. Naquela noite, eu desejei a confusão da Júlia, mesmo sabendo que ela me destruiria, pois qualquer coisa era melhor do que a estagnação perfeita do meu casamento. A atração era a minha primeira rebelião silenciosa contra o tédio. Júlia era a poesia que eu lia às escondidas em vez dos relatórios de trabalho. Ela era meu vício mais puro. O desejo pela Júlia era a última prova de que Ricardo ainda existia sob a armadura de homem de negócios. Júlia era o meu ponto de fuga da paisagem previsível que eu construí para mim. Eu evitei ela não por lealdade, mas por covardia. Ela não era uma mulher. Ela era a personificação do destino não escolhido, a senhora do possível. Recusar o café dela foi como o herói de uma história triste recusando o único caminho para a felicidade. Eu me agarrei à minha miséria por medo da paixão que exigia uma alma limpa. A ligação com as coisas erradas estava na moça das cidades. A transferência para a Califórnia não era para um escritório. Era para um grupo que trabalhava com desenvolvimento urbano, onde Júlia era a líder. O dinheiro do Roberto era uma tentativa de suborno para que ela abandonasse uma ação contra um dos grandes negócios dele, o tal Projeto 34. Eu só liguei uma coisa à outra, de forma vaga. 1 ano depois do encontro com a Júlia, quando Roberto mencionou que estava tendo problemas na costa, com um grupo de ativistas. A coincidência de lugar fez meu tique nervoso na gravata aumentar. Olhei as notícias e vi uma foto da Júlia protestando. Aquele foi o primeiro link claro entre meu pai e a única mulher que tinha me feito sentir humano. A ligação aqui era o medo. Leandro era o intermediário que Roberto usou para tentar se aproximar da Júlia, que era uma ativista, pois Leandro era o único na família que, teoricamente, tinha a sensibilidade artística e o jeito para entrar no círculo dos ativistas, enquanto eu, o homem de negócios, seria rejeitado na hora. A transferência de dinheiro era a conexão com esse grupo, eram na verdade 2 pontas do mesmo esquema de corrupção que meu pai tentava resolver pela via suja, usando Leandro como espião e eu como seu banco. A ironia era um soco no estômago. A mulher que me despertou, a única força moral que encontrei, era o alvo do meu próprio pai e meu irmão, a isca. Isso não me deu ciúme, mas sim uma vergonha profunda. Eu era um cúmplice silencioso no esquema contra a minha única esperança de redenção. Aquele nó na minha gravata era, agora, um nó de humilhação. Júlia era o oposto do meu mundo, e sem saber, eu a amava por essa impossibilidade. A verdade, como um extrato bancário, era fria e indiscutível, e eu a lia com o pavor de um réu. O primeiro vislumbre da verdade, a ligação entre Júlia e a transferência de Roberto, me atingiu como um soco. No entanto, eu era o advogado da minha própria ignorância. Eu recuava. Eu sempre recuava. O dia em que descobri a transferência, lembro de ter voltado para casa com uma dor de cabeça forte. Patrícia, minha esposa, estava na sala vendo um programa de televisão, o volume alto. Tentei falar sobre o documento, mas ela me dispensou com um aceno, os olhos fixos na tela. Ricardo, eu tive um dia horrível. Não pode ser depois? Tô tentando relaxar. Nosso casamento era feito dessas pequenas rejeições. Não havia brigas barulhentas. Havia apenas um vasto silêncio confortável, onde as coisas importantes morriam. Tínhamos uma casa grande, carros caros e nenhum diálogo de verdade. O único calor na sala vinha da lareira, e era um calor que tínhamos que pagar. Não havia faíscas entre nós, apenas o som da lenha queimando. A lenha queimando era o som mais barulhento da nossa vida juntos. O fogo da lareira era o único calor sem juros da casa. Eu vivia num deserto de luxo, onde a indiferença era o idioma oficial. As cortinas pesadas escondiam nossa tristeza. Nossa casa era uma fachada de perfeição. E a lareira, a única testemunha da nossa frio vida conjugal. Esse domínio profissional, contudo, desmoronava na presença da única pessoa que realmente me controlava. A urgência de entender a transferência superou meu medo habitual. No dia seguinte, bati na porta do escritório de Roberto com a pasta de documentos na mão. Quando perguntei a Roberto, ele desviou o olhar, algo que Roberto, o homem rígido e inabalável, nunca fazia. Seus olhos eram frios, duros como pedra. Lembro de quando eu era criança, aos 8 anos, e tentei lhe mostrar um troféu de escola que ganhei. Ele estava no telefone e simplesmente colocou a mão sobre minha cabeça num gesto de distração, sem sequer olhar para o objeto. Bom trabalho, filho, ele murmurou no telefone, a voz distante. Naquele momento, no escritório dele, anos depois, a frieza era a mesma. Assuntos do seu irmão, Leandro. Coisas de gente que sonha. Só se concentra em fechar esse acordo, tá? A frieza da sua voz me disse para recuar. E eu recuava, claro. Eu sempre recuava.
Afinal, eu era o responsável. E os responsáveis não perguntam, eles resolvem. Minha negação era um muro confortável. Era mais fácil fingir que o dinheiro sumido era só mais uma coisa do Leandro do que admitir que meus pais estavam me usando como escudo financeiro enquanto protegiam a irresponsabilidade do caçula. Eu me sentia culpado por até pensar em investigar, como se desconfiar da lealdade deles fosse um crime contra a família que eu me esforçava tanto para manter de pé. Eu era o advogado da minha própria ignorância, e o cliente sempre ganhava. O medo de decepcionar Roberto era a minha prisão mais segura. Eu era um cão de guarda da minha própria miséria. Ambas as duas ocorrências eram destrutivas. O olhar desviado de Roberto era a sua confissão silenciosa, e eu, o cúmplice que aceitava o silêncio como moeda de troca. O olhar desviado de Roberto e sua negação sobre a transferência cimentaram minha posição como cúmplice silencioso. Mais uma vez, eu escolhi a segurança da miséria ao invés da verdade. Contudo, essa negação não podia mais sustentar a família inteira. Pouco tempo depois do nosso confronto silencioso no escritório, Leandro partiu. Ele disse que precisava de inspiração para o seu próximo projeto e que a aura de Boston era muito pesada. Ele ligou para a mãe para pedir um último reforço, que claro, fui eu quem paguei, e sumiu. Helena chorou por dias. Roberto agiu como se ele tivesse ido a um congresso de negócios, ignorando a crise. A verdade era que Leandro não partiu. Ele fugiu da sombra. O verdadeiro motivo da partida de Leandro, que eu só compreendi mais tarde, estava ligado ao esquema de corrupção. Ele era um bom ator de drama familiar, mas não tinha estômago para a corrupção de alto nível de Roberto. Ele se sentiu usado, e a única forma de recuperar a sua liberdade criativa era sumindo. A ironia amarga me atingiu. Meu irmão, o filho favorito, fugiu porque não aguentou o peso do papel que eu aceitei de bom grado por anos. Eu fiquei sozinho para sustentar a fachada e a corrupção. Eu era o cabo de força, e ele, a lâmpada que finalmente queimou. A casa em Boston, antes lotada de expectativas e tensão, ficou com um silêncio pesado após a fuga de Leandro. O silêncio era a prova da minha solidão, e a ausência do meu irmão era a ausência do meu último espelho. Eu me tornei um fantasma na minha própria casa, um guardião de segredos. A solidão apenas abriu espaço para algo mais perigoso, a obsessão por Júlia. Eu vasculhei a internet por notícias sobre o Projeto 34, lendo tudo o que encontrava sobre o grupo de ativistas liderado por ela. Eu admirava a coragem dela de desafiar a autoridade. Ela se tornou a minha bandeira silenciosa de rebelião. Para mim, ela era a heroína da história que eu não podia contar, o farol moral no mar de lama do meu pai. O único jeito de me sentir próximo daquela moralidade era através da informação. Eu guardava cada notícia como um objeto de culto. E a única pessoa que parecia saber quem eu era, o Projeto 34, não era só uma construção qualquer. Era um esquema complexo de esconder dinheiro. Roberto estava desviando fundos de um fundo de aposentadoria para compra de terrenos ruins. Ele usaria a influência para reclassificar o terreno como área de luxo, construir um condomínio chique e vender as unidades por um preço inflacionado. O que fazia o esquema funcionar era a minha proteção legal, que impedia que ativistas ou as autoridades pusessem o nariz no terreno. O quadro real era que o meu sucesso me tornava, sem querer, um cúmplice num crime de colarinho branco que prejudicava centenas de famílias. Ou seja, eu era o melhor defensor que a corrupção já teve. E de graça. Eu era o martelo que selava a fraude, e o brilho do meu sucesso disfarçava o cheiro da terra contaminada. O peso do meu trabalho estava coberto com a sujeira do suborno e o pó da minha cegueira voluntária. Meus esforços garantiram o sucesso da sua fraude. A minha competência, que eu tanto valorizava, era apenas uma ferramenta nas mãos de Roberto. Roberto, por sua vez, estava mais frio e distante. Com a partida de Leandro, meu valor como provedor aumentou exponencialmente. Não éramos mais pai e filho. Éramos sócios forçados por um medo mútuo, mas com a lealdade unilateralmente esperada de mim. A única coisa que importava para ele era o Acordo de Nova York, que se tornou a pauta principal da nossa relação. O tal acordo era a maior negociação da carreira de Roberto, e por extensão da minha. Era uma jogada de bilhões de dólares, e o sucesso dela garantiria a expansão do nosso império, e crucialmente cobriria quaisquer rastros que a corrupção do passado pudesse ter deixado. Roberto estava tenso, o que era raro. Ele precisava de mim infalível. Não pode haver erros, Ricardo. Ele me disse numa manhã. O tom mais um comando do que um aviso. Se isso falhar, tudo falha. A família inteira afunda. Ele usou a palavra família, mas olhava para o extrato bancário. Minha única saída era a perfeição. A única coisa que eu podia controlar, agora que o afeto e a moralidade estavam perdidos, era o sucesso financeiro. Eu mergulhei no trabalho, vivendo à base de café frio e a adrenalina de ser o homem que não podia errar. Eu era o cisne negro, perfeito, elegante, e agora, com uma data marcada para afundar ou voar. A conclusão desse acordo era a minha única moeda de troca para a sobrevivência. A única prova de que eu ainda tinha valor, mesmo que fosse um valor puramente transacional. A pressão era física, transformando meu terno cinza em uma armadura cada vez mais pesada. Com a partida de Leandro e o fracasso do meu irmão em se aproximar de Júlia, a pressão de Roberto sobre o Acordo de Nova York atingiu o ponto de ruptura. O silêncio da casa vazia não me dava descanso, apenas amplificava a voz de comando do meu pai. Roberto estava à beira de um colapso. O medo dele não era financeiro, era o medo de que o Projeto 34 fosse exposto por Júlia antes que o acordo fosse fechado, o que destruiria nossa reputação e invalidaria a negociação de bilhões. Ele estava em pânico, e o pânico dele era contagioso. A Júlia é uma ativista, Roberto, eu tentei argumentar, em uma das raras vezes que ousei desafiá-lo. Ela não tem o poder de nos parar. Roberto sorriu, um sorriso vazio e frio.
Você não entende o poder, Ricardo. O poder não está no dinheiro que você tem, mas no que você esconde. Ela tem a verdade, e a verdade, na mão certa, é mais valiosa do que qualquer quantia. A frieza de Roberto e a minha eram as mesmas. Era uma ligação sombria, um magnetismo de poder que me atraiu para o seu mundo. A partir desse momento, ele me designou para uma tarefa: investigar Júlia. Não para pará-la legalmente, mas para encontrar um ponto fraco pessoal, algo que a fizesse recuar da ação contra o Projeto 34. Eu estava preso na lógica fria do sucesso, mas a tarefa de destruir a única pessoa que me fazia sentir humano era um preço alto demais. Eu já havia trocado a bússola moral pelo mapa de um tesouro vazio, mas essa missão era o último prego no caixão da minha decência. Eu era o cisne negro, perfeito, elegante, e agora, com a missão de assassinar a única luz que havia visto. Eu mergulhei nos detalhes do Projeto 34 e nos movimentos da Júlia, usando os recursos da empresa. Minha vida se resumia a relatórios, monitoramento e a sensação de que cada passo que eu dava me afastava mais de quem eu gostaria de ser. A missão de investigar os ativistas era a prova final de que eu era o cúmplice que aceitava o silêncio em troca da segurança. Eu me tornei um espião contra o meu próprio coração, usando os vastos recursos da empresa para invadir a vida da única pessoa que me fazia questionar minha existência. A primeira coisa que fiz foi revirar os dados do Projeto 34. O projeto de Roberto não era apenas antiético, era ilegal. Ele envolvia a desapropriação de terras com subornos e a manipulação de licenças ambientais. O trabalho da Júlia, se fosse exposto, não só cancelaria o Acordo de Nova York, como levaria Roberto à prisão. A verdade, como um extrato bancário, era fria e indiscutível, e eu a lia com o pavor de um réu. Ao pesquisar Júlia, comecei a entender sua paixão. Ela não estava lutando por dinheiro ou poder. Ela lutava por comunidades, por arquitetura que respeitasse as pessoas. Cada detalhe que descobria sobre ela, o sorriso nas fotos de protesto, a precisão técnica de seus relatórios, a ausência de qualquer luxo em sua vida, aumentava minha admiração e minha vergonha. Eu a amava por essa impossibilidade. Meu ponto cego era esse. Eu estava procurando um escândalo financeiro, um amante secreto, uma falha de caráter que Patrícia teria, mas Júlia não tinha. Ela era a pura, o oposto exato do meu mundo. Eu me tornei tão obcecado pela vida dela que comecei a negligenciar minhas tarefas. O Acordo de Nova York estava em risco, mas eu estava mais focado em ler as entrevistas dela sobre o desenvolvimento urbano. O medo de decepcionar Roberto era a minha prisão mais segura, mas o desejo de proteger Júlia era uma cela que eu construía para mim mesmo. A atração pela Júlia não era só pela sinceridade dela, mas pelo que ela representava, a confusão criativa e a paixão livre. Eu, o cisne negro, estava me apaixonando pela beleza caótica de um cisne real. Eu sabia que, se ela me descobrisse, seria o fim, mas a possibilidade de ser pego era um risco grande, e eu sempre fui um sujeito conservador que, de repente, se via arriscando tudo por um ideal. Minha investigação sobre Júlia me levou a um arquivo antigo de Roberto. Eu estava procurando a falha dela, mas encontrei a falha dele. Eu descobri que, anos atrás, Júlia e Leandro haviam estudado juntos por um breve período, e foi aí que tudo começou. Leandro, o sujeito sonhador e charmoso, havia se aproximado dela com a desculpa de um projeto de arte. Na verdade, ele estava sendo usado por Roberto para tentar conseguir informações sobre os ativistas. O olhar desviado de Roberto, anos antes, e a desculpa de coisas de gente que sonha, faziam agora um sentido terrível. Roberto usou o Leandro como isca, explorando a inocência e o charme dele para se infiltrar no círculo de ativismo de Júlia. A frieza de Roberto era a mesma de quando eu era criança, mas agora eu percebia que ele usava a todos nós como peças. A transferência para a Califórnia não era para subornar Júlia diretamente. Era dinheiro enviado para o Leandro, para cobrir os custos e os danos que ele causou na tentativa fracassada de manipular a situação. Leandro não era apenas irresponsável, ele era um peão, e sua fuga foi o resultado de ter se envolvido em algo que estava muito além de seu drama familiar. Mais doloroso do que o envolvimento de Leandro foi a descoberta de que Júlia conhecia meu passado. Eu encontrei anotações detalhadas de conversas que ela teve com Leandro sobre a minha família. Ela sabia que eu era o filho responsável, o provedor sem alma, o doutor solução. Ela sabia de mim muito antes do nosso encontro em Chicago. Lembrei-me da primeira vez que a vi e de como ela me viu. Ela me viu, não como o doutor solução, mas como Ricardo, um homem com um terno feito sob medida e a alma em frangalhos. Na época, achei que era a franqueza dela. Agora, entendi que ela já tinha o dossiê da minha dor. Ela me via com a clareza de alguém que estudou o alvo. A ironia era um soco no estômago. A mulher que eu idolatrava como a pura me conhecia através do filtro distorcido da minha família, e minha covardia em aceitar o café dela havia me poupado de um acerto de contas imediato. Recusar o afeto dela foi o meu único caminho para a felicidade, pois a verdade dela me destruiria. Ambas as duas verdades eram difíceis de aceitar. O Acordo de Nova York era agora secundário. Minha obsessão não era mais moral, era pessoal. Eu precisava saber se o riso dela em Chicago era genuíno ou se era apenas mais uma parte do jogo dela contra Roberto. Eu estava no meu escritório, observando a vista fria de Boston. Meu terno cinza parecia mais uma mortalha do que uma armadura. Eu tinha em minhas mãos todos os documentos que poderiam incriminar Roberto e destruir o Projeto 34, mas também a prova da minha própria cumplicidade e da minha falência moral. A revelação sobre o uso de Leandro por Roberto e o conhecimento prévio de Júlia sobre mim haviam desmantelado o último vestígio da minha negação. Eu era um cúmplice silencioso.
Lembrei-me da noite em Chicago quando recusei o café de Julia. Na época, eu havia escolhido o tédio previsível do meu purgatório financiado, justificando a escolha como responsabilidade. A felicidade, para mim, era um risco grande, e eu sempre fui um sujeito conservador. O buraco no meu peito era do tamanho exato da minha covardia. Eu estava no meu escritório, com os documentos incriminatórios de Roberto em mãos, paralisado entre a destruição do meu pai e a minha própria redenção. Minha crise de consciência foi brutalmente interrompida por um evento que quebrou a fachada de perfeição de Boston de uma vez por todas. O clímax não veio do Acordo de Nova York, mas de uma notícia recebida em uma manhã fria. Leandro estava morto. O evento que quebrou essa falsa normalidade foi a partida. Leandro. Não foi trágico, não foi romântico, foi só estúpido e triste. Um acidente de carro na madrugada, voltando de uma festa, talvez álcool demais. Lembro da ligação de Roberto, a voz rouca, quase irreconhecível. Ele se foi, Ricardo. Nosso garoto se foi. Meu primeiro pensamento foi um silêncio vazio, uma sensação de que a engrenagem que movia a casa havia quebrado. Meu segundo pensamento, e é vergonhoso admitir isso, foi: a versão oficial era um acidente de carro, perto de um bar na Califórnia. Ele estava voltando para o seu apartamento de aluguel. A polícia chamou de morte acidental, mas a dor na minha família era a de um fracasso monumental. O cisne negro finalmente afundou, mas não fui eu. Foi o pássaro colorido que fugiu do ninho. O que eu faço agora? Qual é o meu papel? A despedida foi uma performance de luto de alta intensidade. Helena e Roberto desmoronaram. Precisaram ser amparados. Eu organizei tudo. O caixão, as flores caras, o comunicado que tive que reescrever 3 vezes para romantizar a vida de Leandro, transformando-o de desempregado crônico para alma sonhadora em busca do seu próximo projeto. Eu passei as 48 horas seguintes sem comer, sentindo um frio no estômago que nem a bebida mais forte podia aquecer. Não era só tristeza, era o terror da falha logística, o pânico de ter um buraco no cronograma da minha vida. O comunicado dele, no final, parecia mais um anúncio da falência de um fundo de arte do que o luto por um ser humano. O que é justo, ele era mais um bem falido do que um irmão. Pelo menos o caixão era chique. Leandro sempre teve um bom gosto caro, mesmo no seu grande final. A performance do luto foi mais cara que o seu seguro, e eu, claro, paguei por ela. A partida de Leandro era só mais um problema que eu, o Dr. Solução, tinha que gerenciar, e a dor era um luxo que eu não podia pagar. Tais exigências me esgotavam. A negação se manifestou no meu corpo. Enquanto Roberto e Helena choravam, eu sentia minhas mãos formigarem, a necessidade compulsiva de organizar os talheres da mesa de lanche. Eu tava com tanto medo da dor que meu corpo se recusava a senti-la, transformando-a em pura eficiência logística. O luto era um problema de logística que eu tinha que resolver com a precisão de um executivo. A ironia da morte de Leandro foi um soco no estômago. Ele fugiu do esquema de corrupção, mas acabou sendo vítima de seu próprio drama. Sua fuga da sombra o levou à morte. Aquele barulho na minha alma, que soava como a contagem regressiva para uma falência moral, havia chegado ao fim para ele. Mas para mim, a morte de Leandro foi o ponto de não retorno. Sua morte ligou todos os pontos. O desespero dele, a transferência para a Califórnia, o mesmo estado onde ele morreu, a missão de se aproximar de Julia. O dinheiro sumido era, de fato, só mais uma coisa do Leandro, mas a sua vida foi o preço final. Eu não pude salvar o meu próprio irmão. Minha competência era o seguro dele, mas falhou. A morte dele destruiu a última ilusão de que eu estava no controle. A casa em Boston ficou com um silêncio pesado de luto, e eu me tornei o único pilar restante, o único que podia carregar o peso do corpo e dos segredos. A morte de Leandro era a prova de que o Acordo de Nova York tinha que ser interrompido. Era a minha última chance de honrar algo que não fosse o lucro. A morte de Leandro me congelou em um estado de ação compulsiva. O que me salvou de desabar durante a despedida foi o mecanismo de controle que se ativou automaticamente. Assim que desliguei o telefone com Roberto, em vez de chorar ou lamentar, eu abri o computador e comecei a atualizar meu currículo. A rapidez da minha transição do choque para a ação compulsiva era a negação pura. Se eu me mantivesse ocupado sendo o pilar, eu não teria tempo de processar o luto pela perda de Leandro, ou pior, o luto pela perda de mim mesmo. Eu estava tão ocupado sendo o muro que esqueci que era feito de tijolos. O luto só poderia ser processado após o horário comercial. A minha dor era uma variável inaceitável no meu sistema, e a isolei com a frieza de um cirurgião. Todos os meus sentimentos eram contidos. A minha dor era um risco de mercado que precisava ser mitigado com urgência profissional. Durante a vigília, Leandro, mesmo sem estar ali, ainda era o centro das atenções. Havia uma foto enorme dele, tirada na última viagem que meus pais pagaram para a Europa, onde ele estava rindo abertamente, os cabelos ao vento. Olhando para mim no espelho do banheiro da igreja, vi meu próprio reflexo, o traje perfeitamente ajustado, o rosto impassível, os ombros tensos. Eu parecia mais um agente funerário do que um irmão em choque. Eu me perguntei, se eu tivesse partido, a foto seria do meu diploma? Seria de eu assinando um papel importante? Eu tinha sido tão bom em ser o pilar que eles nem perceberam que eu também era feito de carne e osso. Provavelmente seria uma placa de metal. Ricardo, o caixa eletrônico, 1980-2025. Falhou em reabastecer a si mesmo. Ele deu tudo de si. Seria o epitáfio perfeito. Eles colocariam um código na minha lápide para facilitar as doações. Eu era o fantasma da minha própria vigília. A performance do luto dos outros era um lembrete cruel da minha invisibilidade. O meu reflexo no espelho era a personificação da minha própria desumanização. Eu observei Helena e Roberto se abraçando perto do caixão, chorando dramática e sonoramente. Leandro tinha partido endividado e irresponsável, mas o luto deles era tão grandioso que parecia que eles tinham perdido um príncipe.
Num momento, Roberto tropeçou de leve no tapete, e a primeira coisa que Helena disse, com a voz embargada, não foi: "Você está bem?", mas: "Ricardo, onde estão as chaves do carro?". O drama deles era, na verdade, uma falha logística. Eu servi café, fiz a lista de presença e silenciosamente calculei quanto custaria a despedida, o que, por ironia, Leandro também devia muito. A despedida foi uma tragédia com elementos de comédia. Meus pais, mestres na arte da performance, estavam encenando Luto Máximo, uma peça em 4 atos de soluços calculados e abraços dramáticos. O que ninguém percebeu foi a ausência de dor no meu rosto, um sinal de que eu não era um espectador, mas um crítico. Eu sabia que a atuação deles era impecável, mas o texto era vazio. Meu luto era a verdade nua e crua, e por isso eu não era aplaudido. O luto da Helena tinha o timing de um anúncio e a profundidade de um balanço trimestral. Eu me sentia como um fantasma, o único que via o brilho frio da hipocrisia sob o lustre da igreja. O salão fúnebre era o palco da nossa mais recente farsa social. Mas, num canto da igreja, enquanto todos choravam a perda do garoto que tinha alma, meu luto foi silenciosamente diferente. Eu estava de luto pelo Leandro que nunca se tornaria. O irmão que um dia me ligaria para dizer que estava bem, que pagaria suas dívidas, que me perguntaria como eu estava em vez de quanto eu tinha. Chorei não pelo parasita, mas pela promessa de família que ele levou consigo para o túmulo. Era o luto mais solitário de todos, chorar por um futuro que era apenas uma ilusão. Era como chorar pela falência de um negócio que nunca saiu da fase da ideia. Leandro era a minha hipótese de irmão que falhou o teste. O que eu enterrava não era um irmão, mas a possibilidade de uma conexão fraternal genuína. Enquanto eu carregava o caixão, suando sob o peso da madeira cara, Helena sussurrou: "Você precisa ser forte por nós, Ricardo. Leandro sempre foi o frágil." Eu apertei os dentes. Naquele momento pensei: eu sou o único capaz de fazer isso por vocês. A frieza da minha eficiência era o que os prendia a mim, uma atração de responsabilidade que era irresistível para eles. O caixão não era do Leandro, era a última âncora que me prendia à minha função de mártir. Meus ombros suportavam o peso de anos. Aquele peso de ébano era a soma da minha dívida familiar. Naquele silêncio que sucedeu o funeral, eu comecei a investigar o meu próprio irmão. Lembro de uma vez, quando éramos adolescentes, Leandro me deu um adesivo que dizia: "Seja gentil." Ele riu. "Você é tão sério, Ricardo? Precisa se lembrar de ser gentil com você mesmo." Procurando as coisas dele, encontrei esse mesmo adesivo, amassado, no fundo de uma carteira com cartões vencidos. Ele também guardava uma nota dobrada com um número de telefone da Califórnia e o nome Júlia rabiscado, o mesmo nome da moça que eu tinha encontrado. A ironia era avassaladora. Meu irmão, o parasita, estava me dando depois de partir uma pista para minha redenção e para a ruína do meu pai. O único conselho que ele me deu na vida foi também o mais irônico: seja gentil consigo mesmo enquanto me roubava a paz. O adesivo amassado era a última e mais amarga piada de Leandro para mim. No carro, voltando de Boston, o silêncio da Patrícia era ensurdecedor. Olhei o papel de conta dos meus pais, que eu tinha esquecido no bolso. Vi o nome da conta na Califórnia. Naquele momento, a farsa do luto se quebrou. Leandro não era frágil. Ele era descuidado, pensei, com uma clareza fria. Mas se meus pais estão realmente de luto, por que o primeiro pensamento deles foi logística? E por que o Leandro, o irresponsável, tinha a chave de um cofre num lugar longe? O peso do caixão, o silêncio da Patrícia e aquele papel de conta se uniram, criando uma necessidade física de cavar a verdade. A investigação não era uma escolha. Era o único caminho para entender a farsa que eu tinha acabado de enterrar. A frieza da minha análise era a única coisa mais forte que o meu luto. Eu estava pronto para a briga. O papel de conta era a confissão que a família se recusava a dar. Ao entrar na casa, senti a diferença. Leandro tinha ficado no nosso sofá durante um feriado no ano anterior. Por meses, o ar da sala cheirava a uma mistura de bebida barata e um perfume caro. Era o cheiro da irresponsabilidade bancada. Mas na noite após a despedida, o cheiro sumiu, substituído apenas pela limpeza total da Patrícia. O sumiço do cheiro de Leandro foi a confirmação física de que a presença dele e a confusão que ele representava tinha sido tirada. E eu, Ricardo, era o único que ainda sentia o fantasma do que ele significava. A limpeza da Patrícia foi a única coisa mais eficiente que o meu escritório. Ela tinha aspirado o último vestígio da minha infelicidade e deixado apenas o vazio caro. O aroma do caos se foi, e o que restou foi o cheiro metálico da minha solidão. Essas sensações eram insuportáveis. O vazio da casa, depois da limpeza cirúrgica da Patrícia, era a minha nova realidade sonora, o silêncio absoluto da minha prisão. Antes de sair de Boston pela última vez, na pressa do Roberto e da Helena para me despachar, Helena me pediu para pegar o livro da família do escritório. Era um livro enorme e antigo, de capa gasta, que eu jurei ter visto Roberto mexendo naquela manhã. Eu o levo para Seattle e o coloco numa prateleira, num lugar de destaque. Nunca o abri, mas o peso físico daquele livro, que na verdade era um grande vazio, pois todas as páginas internas tinham sido substituídas por um compartimento secreto para guardar documentos, tornou o meu ímã silencioso. O livro da família era, apropriadamente, o maior esconderijo de mentiras que eu já tinha visto. O tomo era pesado, mas as mentiras que ele guardava eram mais pesadas ainda. Nossos segredos eram protegidos por um livro. A investigação me levou a uma caixa de documentos que Leandro tinha deixado num depósito alugado. Não havia músicas, nem diários, apenas dívidas. Dívidas enormes e assustadoras. Cartões de crédito com meu pai como garantidor, empréstimos que ele nunca usou para estudar, só liberou, e um papel de aluguel assinado por Roberto e Helena que eu pensava ser o canto de um amigo, mas era, na verdade, um apartamento de luxo com vista para o rio.
O choque veio quando encontrei um papel de proteção financeira, resgatado antecipadamente. O dinheiro que cobriria a minha formação. Leandro tinha sido o beneficiário do meu dinheiro, que eu, o filho de ouro, nunca usei porque ganhei bolsas e trabalhei. O dinheiro não foi usado para a faculdade dele. Ele mal terminou a graduação. Mas para cobrir um empréstimo pessoal que Leandro fez para investir num negócio de moeda virtual obscuro que desvalorizou numa semana. Se Leandro tivesse investido o dinheiro num pote de barro, o retorno teria sido maior. Era a prova de que ele não tinha jeito para dinheiro e nem para vida. Ele conseguiu quebrar uma moeda virtual. Isso é um nível de incompetência que eu, como homem de trabalho, devo respeitar. A burrice dele era, de alguma forma, simétrica à minha própria cegueira. O legado de Leandro não era a arte, mas o desastre financeiro. Um desastre que meus pais bancaram com meu futuro. Tais descobertas eram devastadoras. Leandro, o parasita, tinha a rara habilidade de transformar ouro em pó em tempo recorde. A confirmação chocante não foi o valor, mas a traição. Eles transferiram a proteção para Leandro sem me consultar, anos atrás. Eles tinham planejado me usar como reserva de emergência, para a irresponsabilidade dele, sabendo que eu jamais reclamaria. O legado de Leandro não era a arte, mas o desastre financeiro. No fundo da caixa, sob as pilhas de dívidas, encontrei algo que não se encaixava. Um dispositivo de memória protegido com a inscrição "O legado de Roberto" e um pequeno cartão-chave para um cofre bancário que não ficava em Boston. O cartão-chave estava escondido dentro de um livro de segunda mão que Leandro odiava e que eu tinha lhe dado de presente anos antes. O fato de ele ter guardado ali, num item que eu lhe dei, era a primeira pista sutil da sua tentativa de contato. Aquela migalha que não levava a uma dívida, mas a um segredo. Olhei para o cartão-chave e percebi que a manipulação de Leandro não era um fim em si mesma, mas uma cortina de fumaça. Eu tinha encontrado a chave para a verdadeira paixão da família, as coisas erradas. E ela estava nas mãos do anjo caído. O dispositivo era a caixa de Pandora, e eu estava prestes a libertar o único mal que a família se esforçava para esconder, a verdade. Minhas mãos tremiam ao segurar o objeto. A ligação dessa descoberta estava no silêncio do depósito. Era o primeiro presente real que Leandro me dava, e só podia ser entregue através da sua partida. O peso do meu luto se transformou naquele instante numa responsabilidade febril de honrar seu último ato. O ritmo da minha investigação acelerou de repente. Senti que cada minuto gasto no depósito me colocava um minuto mais perto da exposição e do perigo. A urgência de desvendar o segredo de Roberto agora se misturava com o terror de ser descoberto por ele. O livro, um volume sobre obsessão, era o testamento irônico de meu irmão. Eu já havia encontrado o dispositivo de memória protegido e o cartão-chave no depósito de Leandro. O desafio agora era a senha, que eu sabia não ser simples, dada a paranoia de Roberto. Eu sabia que Leandro, com seu gosto por enigmas e ironia, teria deixado uma pista pessoal. Olhei novamente para o cartão-chave, lembrando-me de que ele estava escondido dentro de um livro de segunda mão que eu tinha lhe dado anos antes. O livro era sobre obsessão. Com um clique de lucidez, digitei a única palavra que definia a relação da nossa família com o dinheiro e os segredos. Obsessão. O acesso ao dispositivo de memória foi liberado instantaneamente. A adrenalina de ser o homem que trabalha com arquivos me deu a clareza que o Ricardo de gravata tinha perdido há anos. A tela do meu computador se encheu de planilhas e arquivos. Eram pagamentos, subornos e desvio de fundos. Roberto, meu pai, não era apenas um homem de sucesso. Ele era o arquiteto de uma série de negócios imobiliários errados, usando a empresa em que eu trabalhava como fachada para esconder dinheiro. Minha vida inteira de esforço financeiro foi construída sobre fundações criminosas. Eu era o escudo de uma máfia, e minha gravata era o meu distintivo de burrice. O sangue deles era literalmente dinheiro sujo. Eu era o filho pródigo invertido, o bom filho que descobre a podridão na base do seu próprio sucesso. O meu sucesso era a prova incontestável de sua corrupção. Eu era a cortina de fumaça mais cara de Roberto. A transferência para a Califórnia era para Júlia, e o dispositivo provava que Leandro tinha acesso a informações sobre o Projeto 34 de Roberto, o mesmo que eu tinha protegido legalmente anos antes, e ele estava no meio do esquema. Lembrei de um jantar anos atrás. Roberto me apresentou a um investidor importante, um homem que ele precisava impressionar. Roberto estava sorrindo e depois que o investidor se afastou, ele me puxou de lado, o sorriso desaparecendo. Você não é o Leandro, Ricardo. Você não tem o jeito, mas você tem a competência. E é por isso que você é mais valioso. Mantenha seu nariz limpo e suas contas em ordem. Sua função é ser a âncora desta família. Se você falhar, não será apenas o seu nome que será arruinado. O tom dele não era de orgulho, era uma ordem. O sucesso que eu tanto busquei era apenas um mecanismo de defesa para a reputação sombria de Roberto. Minha carreira brilhante era o disfarce do crime dele. Sua função é ser a âncora desta família, ele disse. Engraçado, passei a vida sendo a âncora e descobri que o navio inteiro era pirata. O pior tipo de navio, o que lava dinheiro sujo e nunca dá lucro. Minha única ambição, o reconhecimento de Roberto, era a isca mais barata do seu arsenal. Naquele momento eu soube. Eu era um peão caro, mas ainda assim, um peão. Tais fatos eram inegáveis. A competência era o meu grilhão de ouro. Lembro-me então de um Natal, anos atrás, quando eu estava doente demais para viajar. Leandro me ligou, o que era raro. Ele não pediu dinheiro. Ele só disse com a voz baixa: "Sinto muito por tudo, Ricardo. Sinto muito que você tenha que ser o único a carregar o peso. Um dia, eu vou te dar o troco." Na época, pensei que fosse o álcool falando. Agora, sentado ali com o cartão do cofre na mão, me perguntei se aquela ligação havia sido a única migalha de honestidade na vida dele. Ele sabia que eu estava sendo usado e de alguma forma tentou me avisar, ou ao menos se desculpar.
O único ato de altruísmo de Leandro veio sob a névoa da bebida e o terror da partida. Isso era o mais próximo que eu chegaria de um abraço fraterno. Leandro, o falho, me ofereceu a única redenção que a família jamais me daria. Ambos éramos infelizes. Sua única chance de redenção era me dar a arma para destruir a prisão. As palavras dele, vindas daquele abismo de honestidade tardia, eram um epitáfio pro Ricardo que eu fui. Eu estava sentado naquele canto frio, onde a casa era um símbolo de tudo que eu paguei, e percebi que Leandro não era o pródigo. Ele era o parasita, e eu não era o de ouro. Eu era o cofre. A confirmação chocante não foi o valor, mas a traição. Eles transferiram a proteção para Leandro sem me consultar anos atrás. Eles tinham planejado me usar como reserva de emergência para a irresponsabilidade dele, sabendo que eu jamais reclamaria. Naquela noite, depois de ler os documentos de Leandro e entender a dimensão da farsa, eu desci até o ponto mais fundo da minha alma. A dor não era apenas a perda de dinheiro ou a traição, era a descoberta atordoante da minha própria inutilidade para a pessoa que eu realmente era. Quando não tá resolvendo problemas? A pergunta ressoava como um mantra existencial. Senti-me como um objeto, um não-eu, desintegrando-se em milhões de simplesmente nada. O chão não era mais carpete, era a areia movediça da minha identidade. Era a descida forçada à matéria-prima da sua própria existência para poder, quem sabe, encontrar um novo eu. A paixão que eu evitava no afeto, eu encontrei no meu próprio vazio. Era o luto do meu potencial. E a tristeza era a única sensação que me parecia autêntica. Eu estava de luto pela única pessoa que eu amei de verdade. O meu saldo bancário. A minha alma, eu percebi, era apenas um item não contabilizado nas contas da família. Eu era o herói de uma história onde o clímax era a minha própria desintegração. Tantos anos de vida foram desperdiçados. O meu vazio era a tela onde eu, pela primeira vez, podia desenhar um novo eu. Eu me senti como um objeto, um não-eu, desintegrando-se em milhões de simplesmente nada. A dor não era apenas a perda de dinheiro ou a traição, era a descoberta atordoante da minha própria inutilidade para a pessoa que eu realmente era. Quem sou eu, quando não está resolvendo problemas? A pergunta ressoava como um mantra existencial. A paixão que eu evitava no afeto, eu encontrei no meu próprio vazio. Eu estava de luto pela única pessoa que eu amei de verdade, o meu saldo bancário. O meu vazio era a tela onde eu, pela primeira vez, podia desenhar um novo Ricardo. Eu costumava caminhar à noite perto de casa. A umidade e a névoa eram quase palpáveis, e as montanhas, visíveis ao longe, pareciam indiferentes à minha dor mesquinha. Era a natureza, em sua vastidão melancólica, a única testemunha de que eu não era um robô, mas uma alma isolada. Eu estava à deriva num mar de gramados aparados. A natureza era o meu último refúgio, e ela não pedia nada em troca. Cheguei em casa tarde, o carro deslizando no asfalto molhado. Patrícia, minha esposa, estava na cozinha mexendo o jantar. A falsa normalidade do nosso casamento, que parecia tão sólida, desmoronou com o meu silêncio. "O que foi, Ricardo? Você está pálido?" Eu joguei a pasta na ilha da cozinha. O impacto do couro no mármore foi o clímax imediato. "Onde está a grana, Patrícia? A grana que estava na conta?" A voz dela falhou. Ela tentou a negação, o choro, a manipulação. "Ricardo, você está louco. Você sabe que eu tive que cobrir uns gastos." Eu a interrompi, os olhos fixos nela, mas vendo apenas os meus pais. "Não, Patrícia, não é o nosso dinheiro. É o dinheiro que meus pais pegaram da minha proteção e transferiram para o Leandro, e ele gastou. E você soube. Você soube de tudo e me deixou continuar pagando as contas da casa, pagando as contas dos seus pais. Você me deixou ser o idiota." A explosão de sentimentos não foi raiva, foi dor. Eu estava chorando, mas sem som. O choro de alguém que acaba de descobrir que toda a sua vida foi uma mentira cuidadosamente elaborada. Senti um calor terrível subindo do meu pescoço, e a visão ficou turva por um segundo. A garganta fechou. Não era apenas vergonha, era o luto final pela criança em mim que ainda ansiava pela aprovação da minha mãe. Tive que apertar as mãos até sentir as unhas cravando na palma, apenas para me lembrar de que eu ainda estava ali. Meu silêncio havia acabado, e a minha palavra, agora, tinha o peso de um veredito. A traição da Patrícia não era apenas um caso com outra pessoa, mas um ato de concordância com o sistema familiar. Ao confrontá-la, eu percebi que sua cumplicidade era a ponte entre a manipulação dos meus pais e a minha própria casa. Ela não era uma parceira, ela era a vigilante, garantindo que eu permanecesse funcional e que o fluxo de dinheiro para as loucuras do Leandro e os crimes do Roberto continuasse inalterado. Ela estava menos preocupada com o caso e mais aterrorizada com a perda da segurança financeira que o meu papel de marido. A separação, portanto, era a inevitável implosão de um castelo que ela e a família tinham construído sobre a minha força de trabalho. Patrícia não me traiu por afeto. Ela me traiu por segurança financeira, uma quebra de lealdade fria e calculista. O mármore da ilha da cozinha não quebrou, mas o gelo do meu coração sim. Aquele foi o meu grito existencial silencioso. Os destroços da minha vida eram reais. A fase pós-confronto foi a mais suja. Patrícia se mudou para a casa da sua mãe no dia seguinte, mas antes, ela ligou para os meus pais. A forma como ela contou, eu tinha enlouquecido com o luto, estava sendo agressivo e tentando arruinar a memória do Leandro. A reação da família foi rápida e brutal. Helena me ligou, a voz cortante. "Você está profanando a memória do seu irmão por causa de dinheiro, Ricardo. Você sempre foi frio. Sempre. Leandro, ele era o único que tinha coração." Ela manipulou a versão dos fatos para a família e para os meus amigos mais próximos. Fui isolado. As ligações pararam. Percebi que o afeto que eles davam ao Leandro não era afeto, era dependência. Ele era bagunçado. Eles se sentiam úteis. Eu era funcional.
Eles se sentiam inúteis e ameaçados. Minha vida se tornou uma batalha. Eu voltava para uma casa grande, mas fria e silenciosa, sentindo o peso do meu isolamento. Eu era o único na família que podia pagar por um terapeuta, mas a minha família era a razão pela qual eu precisava de um em primeiro lugar. O custo de ser eu era o meu próprio capital. A minha casa tornou-se um caixão de vidro, e eu era o único ocupante vivo. O telefone, que antes tocava para pedir favores, agora tocava para me silenciar. O auge dessa crueldade veio quando Helena organizou uma reunião de oração em memória de Leandro, e me convidou. Eu fui, esperando uma reconciliação. No meio de 30 rostos familiares, Helena subiu ao pódio, não para orar, mas para falar sobre o peso que Ricardo tinha colocado sobre o coração dela e do Roberto ao questionar a integridade de seu filho que tinha partido. Ela olhou diretamente para mim e disse: "O luto devia nos unir, mas algumas pessoas só se importam com as coisas materiais." Todo mundo me olhou. Fui humilhado publicamente pela minha própria mãe, transformado num vilão frio e calculista. Eu fiquei lá, no terno que me sufocava, e senti o suor escorrer. Foi um golpe de martelo. Aquele momento de humilhação pública encenado pela minha mãe era o clímax do drama familiar. Meu corpo estava em chamas. Senti um calor terrível subindo do meu pescoço, e a visão ficou turva por um segundo. A garganta fechou. Não era apenas vergonha, era o luto final pela criança em mim que ainda ansiava pela aprovação da minha mãe. Aquele terno me sufocava. Tive que apertar as mãos até sentir as unhas cravando na palma, apenas para me lembrar de que eu ainda estava ali. Neste momento, a frieza de Ricardo era tão intensa que se tornou um tipo de aura. Enquanto todos me olhavam, eu não desviei o olhar. Eu olhei para cada um deles um por um, e o meu silêncio era uma acusação mais poderosa do que qualquer grito. Foi um ato de desafio puro e digno. Minha mãe tentou me diminuir, mas eu a venci com a dignidade da minha honestidade. Ali, naquela igreja, eu me transformei no herói silencioso da minha própria história, e eles se tornaram meros figurantes. Helena era a diretora da nossa desgraça, e eu recusei o papel de vilão que ela escreveu para mim. A única oração que importava era a minha raiva silenciosa. Eu era a estátua de mármore que se recusava a chorar, e minha imobilidade era o ato mais radical de desobediência. Tantas verdades eram reveladas. O luto de Helena era o seu último e mais eficaz comunicado. Enquanto todos me olhavam, eu não desviei o olhar. Eu olhei para cada um deles, um por um, e o meu silêncio era uma acusação mais poderosa do que qualquer grito. Foi um ato de desafio puro e digno. Minha mãe tentou me diminuir, mas eu a venci com a dignidade da minha honestidade. Eu era a estátua de mármore que se recusava a chorar, e minha imobilidade era o ato mais radical de desobediência. O confronto na igreja me transformou em um alvo. Eu não estava mais lutando apenas pela minha dignidade. Estava mexendo em algo perigoso, e a rede de influência de Roberto começou a me encurralar. Certa noite, enquanto eu tentava organizar os documentos em casa, notei que a porta do meu escritório estava levemente aberta. Jurei ter trancado. Nada parecia fora do lugar, mas o dispositivo de Leandro que eu tinha guardado numa gaveta trancada estava agora sobre a mesa, ao lado do meu computador. Alguém tinha entrado. Não era um ladrão. Era um aviso. Eles sabiam que eu estava investigando, e sabiam que eu tinha a chave para o segredo de Roberto. A paranoia se tornou um hóspede constante. Eu tinha uma paranoia bem fundamentada, o que, na minha linha de trabalho, era só um risco de negócio. Eu estava vivendo um filme de suspense, e o vilão era o meu pai. O silêncio da casa era agora interrompido pelo eco da ameaça. No dia seguinte ao incidente do dispositivo, recebi um e-mail do meu principal colega de trabalho, um homem que Roberto conhecia há anos. A mensagem era formal, mas o que estava por trás era claro. Ricardo, escute seus pais. Para de mexer nas coisas. Você tem muito a perder no seu trabalho. E a história que você tá contando pra Patrícia tá incomodando gente poderosa. Eu apaguei o e-mail, meu coração martelando. Não era mais só minha família. O teatro estava sendo bancado por uma rede de influência que ameaçava desmantelar minha carreira inteira. Minha identidade de pilar estava sendo usada como arma contra mim. Eu respondi ao e-mail, não pra me defender, mas pra demonstrar que ele estava sendo usado. Mauro, eu digitei. Você sabe que meu trabalho é impecável. Se há instabilidade, é porque as bases que Roberto construiu eram de areia movediça. Me desculpa pelo inconveniente, mas um naufrágio não para no meio. Fico feliz que a empresa tenha encontrado a estabilidade que procura. Pessoalmente, prefiro a honestidade. Atenciosamente, Ricardo. Eu apertei enviar com um sorriso irônico. Aquele e-mail não salvaria meu emprego, mas me dava a satisfação de não sair de forma covarde. Era a minha carta de demissão mais apaixonada. Eu estava finalmente escolhendo a falência ética deles em vez da minha. A frieza da minha despedida era a única forma que eu conhecia de ser herói. Minhas escolhas eram drásticas. O e-mail era o meu bilhete de saída do inferno, assinado com tinta de dignidade. A demissão não veio por telefone. Foi um encontro rápido com o pessoal do RH e um segurança na porta. Ricardo, estamos preocupados com sua estabilidade, começou Mauro, evitando meu olhar. O cliente X nos deixou. Seu desempenho caiu. Não podemos ter essa instabilidade. Eu olhei pro segurança, depois pro Mauro, e disse com uma calma assustadora. Instabilidade? Você tá me demitindo porque eu finalmente parei de ser o pilar que encobre a instabilidade do seu mentor, Roberto. Me entrega a caixa, Mauro. E diga a Roberto que o naufrágio parou, mas ele tá a caminho de afundar o navio inteiro. Ele empurrou a caixa com minhas coisas. A frase final que ele me disse enquanto eu pegava a caixa foi o golpe de misericórdia. Você tá liberado, Ricardo. Vá resolver seus problemas. Eu saí dali sem emprego, sem família, sem honra, o sustentáculo que não dava problemas, desmoronando no carpete. Eu havia me tornado o que mais temia.
dependente da estrutura que eu construí para me proteger. Fui demitido por ter descoberto um senso de moralidade. A punição se encaixa no crime. O meu intelecto me salvou de ser criminoso, mas a minha alma me custou o emprego. Eu havia me tornado o ativo mais tóxico do escritório, o homem com um código de honra. As consequências foram imediatas. O aperto de mão na despedida era o selo da minha própria excomunhão. Eu costumava ficar sentado na cozinha escura, com um copo de bebida forte, olhando para o calendário. Havia dias que eu marcava com um X, contando o tempo até a próxima audiência, até o fim do casamento, até a liberdade, mas a cada dia que passava, o silêncio daquela casa enorme me engolia. A geladeira cheia de comida que Patrícia comprou pra dieta, as revistas de decoração intocadas, os quartos vazios. A casa não era um lar, era um monumento ao meu fracasso, pago com meu suor e roubado pela minha própria família. A dor do luto e a dor da traição se misturavam num coquetel amargo de ressentimento. Eu morava numa galeria de arte vazia, onde as obras eram a prova do meu dinheiro, e o tema era a minha solidão. A bebida e o silêncio eram meus únicos companheiros. Eu bebia o meu luto. Tantas noites foram perdidas. A solidão era o meu castigo e o luxo, a minha cela. A bebida era a única anestesia que eu permitia para minha alma. Eu estava livre, mas o preço da liberdade era o vazio. O estresse e a dificuldade em se separar por falta de autonomia me sufocavam. Eu não conseguia mais trabalhar. Depois de ser demitido, sentei na cadeira de Roberto que eu tinha trazido. A cadeira era rígida e me fazia sentir poderoso, mas sem trabalho, ela era apenas um móvel caro e ridículo. Sentei ali por horas, no vazio da casa, sem luz, apenas ouvindo o tic-tac da minha vida escorrendo. Eu não estava pensando. Eu estava estagnado, sentindo o peso da minha própria inutilidade. O ritmo parou e eu, Ricardo, fui reduzido a uma figura estática, absorvendo a solidão como uma esponja. Eu era a estátua de sal do meu próprio casamento, congelado no momento da minha maior traição. O couro da cadeira cheirava a poder antigo e me sufocava com a promessa de uma vida que não era minha. Os dias se arrastavam lentamente. A cadeira de Roberto era um trono vazio, onde eu contemplava a futilidade da minha antiga ambição. Eu respirei fundo, e pela primeira vez, a dor se transformou em algo diferente, algo quente e focado. Raiva. Uma raiva justa. Eu não estava mais triste, não estava mais ansioso. Eu estava furioso. Furioso por ter permitido que eles me definissem, me usassem e agora tentassem me destruir. Era a raiva que Roberto havia me ensinado a reprimir por toda a minha vida. Ele me tirou o afeto, e Leandro me tirou o dinheiro, e Patrícia me tirou a casa. Mas ninguém, eu percebi com uma frieza repentina, poderia me tirar a verdade. A raiva era o único motor forte o suficiente para me tirar da estagnação, e ela veio de um lugar de pureza. O desejo de proteger minha própria dignidade. A raiva não era mais fria, ela queimava. Era uma paixão febril, um desejo ardente de desmantelar cada uma das suas mentiras. Eu me sentei no meu escritório vazio a noite toda, revendo os papéis de Roberto, e sentia meu pulso acelerar. Eu tinha que quebrar a ponte para salvar o navio. O meu novo credo era a destruição da mentira. O meu traje cinza chumbo, que costumava ser a minha armadura, estava pendurada no armário, impecável. Eu o olhava, sentindo o peso de cada costura, de cada etiqueta de marca. Era a minha mortalha de tecido, o uniforme de uma vida que eu havia enterrado. Vestir um pijama ou uma camiseta era um ato de subversão. Aquele traje me lembrava de que eu não era um homem, mas um investimento. Numa noite de desespero, olhando para a sala de estar, minha visão parou no lustre de cristal que Patrícia insistiu em comprar. Um símbolo de ostentação. Era caro, brilhante e totalmente supérfluo. Peguei o abridor de garrafas mais pesado da gaveta e, com a força de toda a minha raiva reprimida, lancei-o contra o lustre. O som do cristal quebrando em 1000 pedaços foi ensurdecedor, mas foi a primeira vez que me senti em paz em meses. A ligação desse ato destrutivo era catártica. O lustre, símbolo da ostentação de Patrícia e do meu dinheiro mal gasto, era a única coisa na casa que me permitia quebrar a fachada. Não era vandalismo, era uma libertação. O barulho foi a única coisa mais alta do que o silêncio do meu tédio. Naquele momento, no chão, eu não era o Ricardo do terno. Era um homem coberto de cacos, mas com uma alma que havia respirado pela primeira vez. A dor da perda era, finalmente, transformada em libertação física. O barulho do lustre quebrando foi a única trilha sonora da minha alma se libertando. O estilhaçar do cristal era a sinfonia da minha redenção, e cada fragmento brilhante era uma promessa de liberdade. Os destroços eram uma obra de arte. A destruição do objeto caro era o pagamento da minha última parcela da dívida com a superficialidade. O abridor de garrafas, um instrumento de liberação, tornou-se o meu martelo simbólico. Depois do incidente do lustre, eu estava sentado no chão frio, exausto, sem forças para levantar. Meu corpo doía e eu estava tremendo. Olhei para o telefone e pensei em ligar para o Roberto, implorando por uma trégua, pela misericórdia de ser deixado em paz. Meu dedo pairou sobre o número, um gesto de rendição. Mas então, a imagem do sorriso triunfante da Helena na igreja e a frieza do Roberto me pararam. Eu não podia dar a eles a satisfação. Eu deitei ali, no meio do cristal quebrado, respirando fundo o cheiro de pó e mármore. O único sinal de que eu ainda estava vivo era o batimento febril do meu coração. A dor era um motor. A rendição não era uma opção. Eu estava forjando minha nova identidade no fogo da minha própria falência e no gelo da minha solidão. O chão frio me ensinou mais sobre a existência do que anos de sucesso. Eu era apenas carne e osso, e isso era tudo o que eu precisava ser. Tais lições eram amargas. O meu corpo, estirado no chão, era o mapa do meu colapso, mas também o ponto zero da minha reconstrução. Em um momento de clareza, lembrei de uma conta de investimento que abri em segredo anos atrás, só no meu nome, para uma emergência.
Um fundo pequeno, uma teimosia minha contra a transparência total que Patrícia exigia. Usei esse dinheiro para contratar uma advogada implacável e iniciar o processo de separação, anexando todas as provas do desvio e da manipulação. Minha advogada, Isabela, era o oposto de mim. Apaixonada, falante e vestida de forma impecável, mas com o calor de quem realmente se importa. Em nossa primeira reunião, eu desmoronei ao falar sobre o dinheiro. Ela não me deu um lenço. Ela me deu um olhar de aço e disse: "Você é um homem brilhante, Ricardo. Para de se desculpar por existir. Vamos lutar." Aquele pequeno gesto de encorajamento, o reconhecimento de um estranho, reacendeu algo em mim. Não era romance, mas era uma conexão, uma faísca de fé em minha própria validade, algo que meu casamento havia matado. A paixão de Isabela pela justiça era uma paixão construtiva, o oposto exato da minha frieza. Eu me agarrei a essa energia como um náufrago. Ela era a antítese do meu tédio, a confusão necessária para me reorganizar. O seu olhar de aço era a única forma que eu podia aceitar o consolo. Eu me agarrei à sua competência como a uma boia salva-vidas. Nossas conversas eram intensas. Isabela não era uma advogada. Ela era a minha parteira, auxiliando o nascimento do novo Ricardo. Eu contei para Isabela sobre a proteção financeira roubada. Ela franziu a testa e perguntou: "E você tá aqui, Ricardo? Se culpando por ter perdido dinheiro que nunca foi seu? Pelo que me lembro, o direito de ser pobre é seu agora. Vamos processá-los." Eu ri. Foi a primeira risada de verdade em meses. "Sabe, Isabela," eu disse, secando o rosto, "eu sempre fui o cara que paga as contas. É quase divertido estar do lado que tá sendo roubado. É menos trabalho." O humor, eu percebi, era a minha nova armadura. Eu tinha me tornado um risco, e meu novo investidor adorava o caos. O sarcasmo era a minha única forma de eu chorar sem que ninguém percebesse. Eu estava me reescrevendo com a tinta do meu próprio cinismo. Ambos os dois lados da mesa eram interessantes. O sarcasmo era o meu subtexto, a minha poesia silenciosa. Foi o meu diagnóstico de que a doença era crônica. Minha sentença foi que eu tinha que fugir para sobreviver. Antes de assinar os papéis finais, usei o dinheiro restante para pagar um detetive particular. Eu não queria apenas me separar. Eu queria entender o legado de Roberto e o motivo pelo qual Leandro havia sido o portador da chave. O desfecho imediato foi a assinatura dos papéis, garantindo que o que restava do patrimônio fosse selado para os meus filhos. Mas Patrícia fez um último movimento cruel. Ela conseguiu uma ordem de urgência baseada na minha instabilidade e perda de emprego, que me restringia a visitas supervisionadas por um tempo. Olhar para os meus filhos na sala do centro de convivência, sabendo que a falha de caráter que minha mãe apontou era agora o pretexto legal para me afastar, foi a traição mais profunda. Eu tinha perdido a fortuna e a casa, mas ela tinha roubado o que eu tinha de mais precioso. Eu estava sendo tratado como um risco, e o juiz estava apenas protegendo o principal, que eram meus filhos. O que é justo, afinal. Eu era um bem em queda livre. Visitas supervisionadas. Eu me sentia como um criminoso ou um sujeito perigoso. Talvez um pouco dos dois. O preço da minha integridade era a minha paternidade. A humilhação era um preço baixo pela verdade. Mas o preço da minha ausência era o meu castigo mais severo. As injustiças eram muitas. A lei, a ferramenta que usei para me definir, agora era usada para me punir. Durante uma dessas visitas supervisionadas, minha filha mais nova estava desenhando. Ela me mostrou o desenho. Eu, de terno, mas com um grande coração vermelho no peito. E a casa dela, a antiga, estava rachada. O desenho do Leandro era um borrão de tinta preta. Ela olhou para mim com aqueles olhos grandes e disse: "O borrão se foi, pai. E o seu coração tá inteiro de novo. Mas ele precisa sair daquela casa." Foi um soco no estômago. Minha filha, em sua inocência, via a verdade que eu, o adulto, me recusava a ver. O vínculo com eles não dependia de casas ou dinheiro, mas de um coração quebrado que estava lentamente sendo costurado de volta. Naquela mesma visita, a supervisora social estava anotando em seu bloco. Notei que ela estava apertando o ombro. Discretamente, quando a menina foi beber água, eu peguei uma pequena garrafa de água quente que estava na minha mochila. Eu a usava para os meus próprios espasmos de ansiedade e a passei para a supervisora com um sorriso mínimo, para tensão no ombro, de um sofredor crônico para outro. O olhar dela foi de surpresa e gratidão genuína. "Você é o único pai neste centro que me viu", ela sussurrou. Foi um pequeno ato de carinho, sem câmeras, sem público. Foi a primeira vez que usou sua observação pro bem, sem esperar nada em troca. Esse pequeno ato de gentileza inesperada era a minha verdadeira atração. Não era o sorriso forçado, era a empatia silenciosa de quem entende a dor da função. Aquele momento de vulnerabilidade controlada me deu mais poder do que qualquer contrato grande. Eu troquei a armadura da riqueza pela vulnerabilidade da dor, e isso funcionou. O toque quente na dor de um estranho me provou que eu ainda era capaz de humanidade. Era a minha pequena e secreta filantropia. Ambos os dois gestos eram importantes. A bondade era um ativo mais valioso do que qualquer título de propriedade. A garrafa de água quente era o meu último e mais honesto investimento. No dia em que a decisão judicial saiu, tive uma crise tão forte que fui parar no hospital. Lá, o médico foi direto. "Você tá exausto. Você tá de luto. E seu sistema nervoso tá em colapso. Precisa sair daqui." Excelente diagnóstico, pensei. Eu poderia ter dito isso por uma fração do preço. O meu corpo estava me demitindo antes que eu pudesse pedir demissão de mim mesmo. Meu corpo, finalmente, deu o veredito que meu intelecto se recusava a aceitar. Tais verdades eram assustadoras. A emergência era o meu último refúgio. E a prescrição médica, a minha ordem de fuga. Enquanto eu estava na cama do hospital, o médico me perguntou se eu tinha um lugar para onde ir para recomeçar do zero.
Eu fechei os olhos e, em vez da minha casa, eu vi o sol da Califórnia que Julia havia descrito. Lembrei do bilhete de Leandro e do mapa. A decisão não foi racional, foi um instinto de sobrevivência. Eu liguei para Isabela, a advogada, e disse: prepara os papéis para vender tudo. O que for meu tá indo para um fundo pros meus filhos. Tô saindo do estado. O médico me mandou ir pro sol. Meu corpo e minha mente, esgotados, haviam finalmente conspirado para forçar a fuga que minha alma vinha adiando há anos. O mapa de Leandro, a transferência de Roberto e a conversa com Julia convergiram para a única rota de fuga possível. O meu novo plano era a fuga. O risco era a minha sanidade e a recompensa, a minha vida. Eu estava fugindo do meu destino para me tornar finalmente o autor da minha própria história. Os riscos eram enormes. A escolha da Califórnia não foi aleatória ou logística. Foi um chamado subconsciente. Era o lugar onde Roberto havia transferido o dinheiro, onde Leandro havia tentado a redenção e onde Julia vivia, a única pessoa que havia me feito sentir humano. A Califórnia era o epicentro do problema e, por extensão, o único lugar onde a verdade residia. Eu não estava fugindo para um lugar. Eu estava fugindo em direção à única verdade que restava. A decisão foi, logicamente, a síntese de todas as pistas e traumas. O sol e o anonimato eram apenas um bônus. O sol da Califórnia era o oposto do inverno, a promessa de um novo clima de ânimo. O fundo pros filhos era a minha última e mais sincera manobra. Leandro partiu sem cumprir seu destino, e eu estava prestes a partir cumprindo o meu, o destino que eles me impuseram, o de ser o eterno sacrifício. Não, eu me recusei a ser a nota de rodapé na tragédia familiar. O luto por Leandro não era apenas a dor da perda, era o chamado para uma vida que valesse a pena, uma busca idealista por uma verdade mais elevada do que contas e hipotecas. Eu estava à deriva, mas a liberdade de estar à deriva era, por si só, o primeiro ato da minha rebelião. Eu troquei o controle pela deriva, e a incerteza era o meu primeiro sabor de liberdade. O meu luto era a minha declaração de guerra, e o campo de batalha era a minha alma. Ambos os dois lados eram importantes. O meu novo destino seria a tábula rasa, onde a verdade finalmente poderia florescer. A chave do segredo. Antes de iniciar o processo de venda de bens com Isabela, eu tinha que ir ao cofre. Eu peguei um voo barato, o estado onde o cartão-chave indicava o banco. Vestindo roupas que não eram de marca, senti-me invisível pela primeira vez. Eu cheguei ao banco numa manhã, a tensão me fazendo suar. O atendente do banco mal me olhou. Meu rosto, acostumado a salas frias, sentiu o choque do calor e da frieza burocrática. O cofre era pequeno. Dentro não havia dinheiro, mas um mapa enrolado e um bilhete de Leandro, escrito à mão. Não entrega pro Roberto. É o último erro dele. Fui burro, Ricardo. Peço desculpas. A chave de tudo tá no ponto cego do Projeto 34. O Projeto 34 era um dos negócios de esconder dinheiro da planilha. Leandro estava tentando se redimir, ou, no mínimo, proteger o irmão do desastre que estava por vir. Eu percebi que a fuga não era sobre a separação, mas sobre a minha sobrevivência e o risco de ser implicado no esquema de Roberto. O ponto cego do Projeto 34 que Leandro mencionou no bilhete não era um local físico, mas uma metáfora astuta. Era a porção do terreno comunitário que, pela lei, Roberto não podia tocar, mas que minha própria proteção havia ignorado. Era o ponto exato onde minha competência profissional colidia com minha cegueira moral. Olhar para a anotação de Leandro era como olhar para uma pintura. Eu via a imagem completa da minha própria traição, emoldurada pelo arrependimento de meu irmão. O ajuste à nova realidade começou com a venda da casa. O dinheiro, depois da separação, era pouco. Mudei-me para um apartamento pequeno e ensolarado na Califórnia, longe da chuva, longe da neblina de afeto. Eu comecei do zero, como um iniciante de 40 e poucos anos, mas desta vez a única pessoa que eu precisava agradar era o Ricardo. Eu refiz laços com meus filhos. Não como o banco, mas como o pai que faz umas comidas ruins e ouve suas piadas. Eles estavam confusos, mas a honestidade sobre a situação, algo que Patrícia e eu sempre escondemos, começou a criar uma ligação real. Eu troquei a armadura por camisetas gastas e a pressão do lucro pela paz de espírito. Essa nova honestidade era o alicerce do meu novo lar de afeto. O bilhete de Leandro era o meu mapa de tesouro, e o tesouro era a minha própria consciência. O subúrbio, eu percebi, era um lugar onde a felicidade era medida em metros quadrados, e o sucesso era uma doença contagiosa que se manifestava em carros de luxo e casamentos vazios. A separação, portanto, não era o fracasso do meu casamento, mas a minha formatura tardia de um curso chamado A Tragédia da Aparência. Era o meu ato final de rebelião contra o bom gosto e a conformidade. Ou, como eu disse a Isabela, é a melhor coisa que aquele lugar fez por mim, me expulsar. O meu novo certificado era a minha integridade, e ele não precisava de um terno cinza para ser exibido. Eu enterrei o Ricardo do terno cinza sob o sol da Califórnia. Os anos de dor haviam ficado para trás. Seattle era um casulo de luxo que eu finalmente rompia. Enquanto procurava emprego na Califórnia, eu fui a uma cafeteria local. Tive que enfrentar a humilhação de um sujeito jovem me perguntando sobre minha lacuna no currículo. Eu dei de ombros, sorri de lado, um sorriso que eu não sabia que tinha, e disse: eu estava ocupado quebrando um ciclo de abuso familiar e me separando de uma pessoa difícil. Garanto que a curva de aprendizado foi mais íngreme do que qualquer trimestre fiscal. Ele riu, surpreso pela minha honestidade brutal e sarcasmo inesperado. Não consegui o emprego, mas ele me deu o contato de um colega que precisava de ajuda com casos complicados. Foi ali que Ricardo, o pilar, começou a se transformar em Ricardo, o sobrevivente. Eu troquei a linguagem formal pela honestidade brutal. Era a minha nova forma de negociação, e era infinitamente mais eficaz. A minha franqueza era a minha nova moeda, e eu a gastava com desdém e charme. Ambas as duas características eram novidades.
O meu currículo, agora manchado de verdade, valia mais do que o de qualquer concorrente imaculado. No fim de semana, depois de um dia de trabalho voluntário num centro comunitário, uma colega me estendeu uma xícara de café. Ela se chamava Sofia, não a advogada, mas uma professora de arte local. Ela não perguntou sobre meu passado, meu terno cinza ou minha casa. Ela apenas olhou para o meu trabalho voluntário e disse: "É bom ter alguém aqui que realmente constrói, em vez de apenas consertar. Você tem mãos gentis." O elogio mais simples e verdadeiro que eu já tinha recebido. Eu sorri. Um sorriso que não era forçado para uma foto de família, nem sarcástico para um executivo. Era um sorriso que prometia que o afeto genuíno e simples, ainda era possível. O café dela era mais quente e mais honesto do que qualquer bebida que eu já bebi. A ligação do novo relacionamento com Sofia, a artista, estava nisso. Ela não me via como um pilar ou uma solução. Ela via mãos gentis. A conexão era a antítese do meu casamento e da minha família, construída sobre a apreciação silenciosa da humanidade, e não sobre o saldo bancário. Eu estava finalmente pronto para receber o tipo de afeto que não precisava ser conquistado. O seu olhar, sem pedir nada, era o meu primeiro salário de uma vida nova. A xícara de café quente era o cálice da minha nova comunhão. Consegui um emprego numa pequena organização, trabalhando para ajeitar bairros. Meu trabalho agora é usar minhas habilidades para combater os problemas imobiliários, o oposto exato de Roberto. Minha paixão não está no salário, mas na sensação febril de estar realmente consertando coisas, não apenas consertando os problemas dos outros. Quando ganho um caso para uma família de baixa renda, sinto uma alegria intensa, um tipo de triunfo apaixonado que nenhum contrato multimilionário jamais me deu. Isso é o oposto da indiferença de Roberto e do meu casamento. É o afeto ativo pelo que é certo. O meu objetivo final não é a vingança, mas a paz de espírito. Olho para o mapa que Leandro me deu e penso: todo esse esforço do Roberto, toda essa manipulação para proteger uma bolha imobiliária em ruínas. A verdadeira punição? Deixar Roberto e Helena sozinhos, com a casa enorme e o silêncio do luto real. Minha vida estava sendo arruinada por um projeto que nem sequer era rentável o suficiente. É como ser destruído por um bandido que só rouba moedas de um cofrinho. Absolutamente patético. Era um crime grande com a ambição de um caso de vizinhos por causa de uma cerca. Eu não queria a destruição deles. Eu queria o tédio deles, a mesma punição que me impuseram. Eu queria que eles vivessem a minha vida de vazio, mas sem o meu talento pro cinismo. Isso seria o inferno deles. Tais desejos eram compreensíveis. A vingança era a justiça na forma de uma punição existencial, a repetição da minha própria miséria. Justiça e liberdade. Roberto e Helena se sentiram seguros em seu silêncio por anos, mas eu estava pronto para provar que a omissão deles e minha inocência cega tinham um preço. Eu não fugiria de forma anônima, eu fugiria de forma estratégica. Eu peguei o mapa de Leandro e o dispositivo de memória. Em vez de enviá-los às autoridades, o que me implicaria no Projeto 34, usei a chave do cofre para enviar um pacote anônimo, mas cirurgicamente preciso, para o único adversário que Roberto realmente temia: a fiscalização de impostos e a comissão de ética. Não era vingança, era descontaminação. As evidências que enviei eram focadas unicamente nas operações erradas de Roberto e na cumplicidade de Helena, num período que antecedia minha participação. Eu usei a minha competência final, o anonimato perfeito do sujeito que sabe como proteger a si mesmo e destruir seus oponentes, sem deixar impressões digitais. Roberto me ensinou a proteger um crime. Eu o usei para proteger a justiça. O aluno superou o mestre, e o mestre pagaria o imposto. Eu troquei minha roupa formal por uma capa de hacker silencioso. Era o meu melhor trabalho. O pacote anônimo era a minha bomba relógio, e o tic-tac era o ritmo da minha nova liberdade. As consequências foram inevitáveis. Eu transformei minha última dívida de lealdade num ato de jurisdição moral. O resultado foi instantâneo, mas silencioso. Nenhuma manchete, apenas o som distante de um castelo quebrando. 2 meses após minha mudança para Califórnia, recebi um e-mail enigmático da Isabela, minha advogada. O assunto era: o naufrágio parou. O corpo da mensagem dizia apenas: o pessoal de fiscalização iniciou uma verificação criminal contra a firma de Boston. Roberto está sob investigação por problemas fiscais e desvio de fundos. Sua aposentadoria e a da Helena estão congeladas. A propriedade foi confiscada. O nome Ricardo Alex não foi mencionado. A leitura do e-mail não me deu alegria, mas sim uma paz de pedra. Não era a satisfação de um rancor, mas a conclusão fria de um problema matemático. A única punição que Roberto e Helena entenderiam era a perda de seu status e dinheiro, o afeto que eles de fato conquistavam. Eles ficaram com a dor da perda e a memória de Leandro, mas sem o escudo de dinheiro que me obrigavam a sustentar. Eles haviam se tornado, finalmente, os Leandro de suas próprias vidas, irresponsáveis e dependentes de uma ajuda que não viria. E eu, Ricardo, estava finalmente livre da hipoteca afetiva. O destino lhes deu a vida que eles reservaram para o Leandro. Era a justiça poética mais cara do mundo, e eu estava assistindo de longe, no meu novo apartamento barato. O e-mail da Isabela era a minha carta de alforria. Eu era finalmente um homem livre, mas com a cicatriz da minha história. Tais notícias eram esperadas. A sua falência financeira era a minha quitação moral. 2 meses depois, enquanto eu estava de férias numa praia simples na Califórnia com meus filhos, um celular descartável tocou. Era Roberto. Sua voz não era a do Titã de Boston, mas a de um homem que perdeu tudo. Ricardo, você fez isso. Eu sei que foi você. Ninguém mais teria a competência para fazer isso, sem deixar rastros. Meu sarcasmo, minha última armadura, retornou com força. Competência, Roberto. Você me treinou para isso. Por anos fui o seu pilar, o seu doutor solução. Eu resolvi o meu último problema. E o problema, Roberto, era você.
Eu desliguei, destruindo o celular e jogando-o no mar. O barulho do celular quebrando na areia foi o último som de Boston que eu ouviria. Eu não precisava mais de um relógio para medir meu tempo. Eu tinha o sol e a batida calma do meu próprio coração. E, o melhor de tudo, ele não podia me ligar de volta para pedir um reforço. Eu havia liquidado a dívida de toda uma vida, com o silêncio de um celular quebrado. Aquele som de plástico estilhaçando era o meu grande finale. Eu estava finalmente em paz. Nossos destinos eram opostos. A água salgada engolia o último vestígio da minha servidão. Eu finalmente entendi o bilhete de Leandro. Ele não se desculpou apenas por ser um parasita. Ele se desculpou por me arrastar para um sistema que me destruía. Ao me dar o dispositivo, ele me deu a chave da minha própria libertação. Leandro era, em sua confusão, a única pessoa na família que me amava de forma desinteressada, me dando, em sua partida, o presente que nunca me deu em vida, a chance de ser Ricardo e não apenas o filho de ouro. A minha nova vida não tinha a vista incrível de antes, mas tinha a visão de que eu estava realmente consertando coisas, tijolo por tijolo. Em um fim de semana, Sofia, a artista, me convidou para uma exposição. Ela estava de pé, ao lado de sua obra, um mosaico vibrante de vidro quebrado. Eu coletei esses fragmentos por meses, ela me disse. A beleza está em remendar o que foi quebrado, Ricardo. A história fica mais interessante quando você pode ver as rachaduras. Eu olhei para o mosaico e vi meu lustre quebrado. Olhei para Sofia e sorri de verdade. Não era mais a atração fria do homem de negócios, mas o calor de um homem que, por fim, aprendeu que a verdade e a fragilidade eram as únicas moedas de valor real. Eu não era mais o pilar. Eu era o homem com mãos gentis e um sorriso irônico que só a liberdade total pode comprar. O mosaico de Sofia era a arte da minha catarse, e eu era a sua inspiração mais cara. Eu fui o filho de ouro, não porque era especial, mas porque era o único que podia ser manipulado com o chicote da culpa. O afeto dos meus pais não era incondicional, era uma transação. Eles me amavam pelo que eu fazia, não pelo que eu era. A lição de vida que carrego é que a dignidade não se compra com títulos ou hipotecas. Minha cura veio quando aceitei que não precisava do reconhecimento deles para ser válido. O legado que deixo para os meus filhos não será uma conta bancária enorme, mas o exemplo de um pai que quebrou um ciclo de abuso silencioso e escolheu a liberdade sobre a conformidade. Eu perdi uma fortuna, uma casa e um casamento de fachada, mas eu ganhei a mim mesmo. Isso, eu percebi, era o único bem que eu não podia me dar ao luxo de perder. Eu me tornei um homem incompleto, ferido, mas genuinamente real. As lutas foram necessárias. O meu valor finalmente era intrínseco e inegociável. O Ricardo do terno cinza havia sido trocado pelo Ricardo com a alma remendada.